E hoje o presidente Lula voltou a falar sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A repórter Ariane Bittencourt está em Brasília e tem mais detalhes de como foi essa nova declaração. Ariane, muito boa noite para você. Qual foi o tom do presidente Lula a respeito da denúncia? Oi, Renata. Boa noite a você, ao Gustavo e a todos que nos acompanham. Foi um tom bem diferente do que tinha sido adotado ontem, um dia depois dessa denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. Hoje pela manhã, o presidente Lula, que estava aqui em Brasília, deu uma entrevista a uma rádio do Rio de Janeiro, uma entrevista à distância, portanto, direto do Palácio da Alvorada, e aí foi questionado justamente sobre essa denúncia e a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula disse que o fato de Bolsonaro neste momento estar defendendo, inclusive publicamente em várias ocasiões, a anistia aos presos suspeitos de participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 é uma confissão de culpa. O presidente brasileiro também disse que, ao invés de defender a anistia, o ex-presidente Jair Bolsonaro deveria estar dizendo que vai provar sua inocência diante de todas essas acusações de organização criminosa armada e de uma suposta tentativa de golpe de Estado, de atentado contra o Estado Democrático de Direito. O presidente Lula também disse que o processo vai mostrar que a justiça é verdadeiramente para todos. Chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro de mentiroso contumaz e defendeu que os acusados tenham direito à ampla defesa e também ao contraditório, mas ponderou que, caso seja confirmada essa denúncia, caso ela seja recebida e no final do julgamento tudo isso seja comprovado, que o ex-presidente de fato participou de uma suposta tentativa de golpe de Estado, que não há outro caminho a não ser a prisão. A gente separou um trecho da fala do presidente Lula e vamos acompanhar juntos agora. Se for provado a denúncia feita pelo procurador-geral da tentativa de golpe, da participação do ex-presidente do escalão de primeiro grau dele, o primeiro escalão dele, na tentativa de morte de um ministro da Suprema Corte Eleitoral, na tentativa de assassinato de um presidente da República e do vice-presidente, é uma coisa extremamente grave. Eu tenho certeza que, se for provado, ele só tem uma saída: ser preso. Pois é, foi um tom bem mais incisivo, não é, do que aquele adotado ontem aqui em Brasília, no Palácio do Planalto, quando um dia depois da denúncia da Procuradoria-Geral da República, Lula foi questionado sobre o assunto por jornalistas e disse que não comentaria um processo que está em curso na Justiça. Naquele dia, inclusive, lá no Palácio do Planalto, Lula chegou a dizer o seguinte, que se for provado que não tentaram dar golpe, que não planejaram e tentaram matar o próprio presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, que à época era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, todos ficarão livres e serão cidadãos que poderão transitar pelo Brasil inteiro. Então, um tom bem mais ameno e voltado também para a questão da própria presunção de inocência. E hoje, nessa nova entrevista, o presidente, de fato, adotou uma fala mais incisiva contra o seu adversário, seu principal adversário político, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, hoje ainda, antes de devolver para vocês, o presidente Lula, que estava aqui em Brasília, embarcou para São Paulo no período da tarde. Ele passa por exames em um hospital privado da capital paulista, passa a noite, inclusive, em São Paulo, e amanhã de manhã ele segue viagem para o Rio de Janeiro, onde participa de uma agenda no Porto de Itaguaí. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República foi questionada se esses exames de agora têm alguma relação com aquele acidente doméstico que o presidente Lula sofreu em outubro do ano passado, no Palácio da Alvorada, quando ele caiu e acabou batendo a cabeça, mas não, segundo a Secretaria, não há qualquer tipo de relação. São exames feitos anualmente, que deveriam ter sido feitos antes, mas que acabaram sendo marcados para agora, e que o presidente passa bem e que amanhã segue com seus compromissos normalmente. Eu volto com vocês.